Ok, irmãos, chegamos então ao nosso quarto domingo. Nós vamos falar hoje sobre o trabalho e fé, para depois nós podermos no próximo domingo falar sobre o trabalho e o tempo. Eu tenho convicção de que se nós não entendermos o trabalho à luz das Escrituras, dificilmente nós vamos lidar com o tempo e com o trabalho. Então Deus colocou no meu coração de nós trabalharmos esse subtema trabalho em 2 domingos, e nós vamos iniciar lembrando um pouquinho de que tudo acontece na nossa vida e na nossa existência a partir de uma transformação de mente, de pensamento, algo que é interno, para então conseguirmos externar a vida e saber lidar com o tempo. Nós vimos no domingo passado que esse filósofo Byung-Chul Han, um filósofo alemão de origem sul-coreana, ele diz que nós vivemos na era do desempenho, né? E por isso temos uma sociedade cansada, porque nós somos pressionados o tempo inteiro para sermos produtivos, né? E de performarmos, né? De darmos resultado. A nossa vida, a nossa existência, ela precisa ser proativa. Nós precisamos correr atrás dos nossos sonhos e de viver de performance o tempo inteiro. Por isso, nós temos visto hoje uma enfermidade crescente, que é a superficialidade. Nós vivemos relacionamentos, vida, trabalho, de maneira superficiais, né? As nossas relações com Deus, com a família, com a igreja, elas são extremamente superficiais. Nós somos apenas mais um, né? E isso tudo acontece por conta desse contexto sociológico que esse filósofo ele traz à luz, de que nós vivemos mesmo numa sociedade doente, onde o desempenho é muito mais importante do que qualquer outra coisa. E tudo isso gera cansaço, né? E nós estamos longe de sermos pessoas satisfeitas, contentes com tudo aquilo que nós temos e com tudo aquilo que nós somos. Portanto, a pergunta é: o que nós temos feito da nossa vida, né? O que nós temos feito do nosso tempo? E aí nós chegamos então neste domingo para trabalhar esse conceito aí de fé e trabalho, que para mim ela é muito importante no sentido de existência, né? O que nós fazemos com o nosso tempo a partir do momento que nós temos que lidar conosco mesmo, com as coisas do nosso coração, o que nós temos feito da nossa família, né? E uma outra faceta é a respeito do trabalho. Pensar que nós passamos 1/3 da nossa vida trabalhando é uma loucura, né? E 1/3 da nossa vida dormindo. Olha que dilema, né? Se o dia tem 24 horas, nós dormimos 8 horas, a Yasmin e a Milena dormem umas 10, né? E o Igor também. Pré-adolescente vai querer dormir um pouquinho mais, né? Na adolescência vai dormir quase meio-dia, né? 12 horas. E na juventude, você tem que dormir um pouco menos para ganhar tempo e para fazer as coisas acontecerem. E aí, eu não vou chegar lá na idade mais avançada, que a gente dorme menos também, né? A gente acorda mais cedo, acorda com os galos, né? E aproveita melhor o tempo. Mas na verdade, queridos, pensar que nós passamos 1/3 da nossa vida no mínimo trabalhando seria algo natural, normal e sadio. O problema é que nós vamos trabalhar, e hoje o desempenho é de que você trabalhe 10 a 12 horas, alguns até 14, 16 horas. Isso é uma loucura. Tanto que a lei trabalhista diz que nós devemos trabalhar 8 horas. Né? Ah, pastor, mas eu quero o adicional. Eu quero o adicional noturno. Eu quero mais. É assim que as pessoas pensam. E aí, queridos, eu vou pedir para que vocês abram comigo no nosso texto inicial de reflexão, em Gênesis, capítulo 1, verso 31, e Gênesis, capítulo 2, verso 2. E aí nós vamos então ler esses 2 versículos para nós darmos start na reflexão que para mim eu julgo ser algo extremamente descortinador, né? Vital
para nós entendermos o que nós temos feito da nossa vida, da nossa família, do nosso tempo e do nosso trabalho. Porque nós vamos, a partir de agora, enxergar que o próprio Deus trabalhou, e trabalha até hoje, e de que o trabalho é uma bênção, não é um peso, não é um enfado, um cansaço. Para nós mediarmos isso no nosso coração, porque se nós ouvirmos as vozes do mundo, nós vamos só pensar na aposentadoria. Se nós ouvirmos a voz da aposentadoria e da previdência hoje, nós vamos enlouquecer. Olha como é que o mundo vai vomitando conceitos e nós vamos engolindo achando que nós vamos ser felizes se nós formos aposentados. E a felicidade não está na aposentadoria, nem no trabalho, muito menos no tempo. Então vamos ler Gênesis capítulo 1, verso 31 e Gênesis capítulo 2, verso 2, e aqui nós vamos startar a nossa reflexão. Verso 31 do capítulo 1. E Deus viu tudo quanto fizera, e era muito bom. E foram-se a tarde e a manhã, o sexto dia. Verso 2 do capítulo 2. No sétimo dia, Deus já havia completado a obra que fizera. Nesse dia, ele descansou de toda a sua obra. Vamos orar, irmãos? Senhor, eu quero te pedir em nome de Jesus, o teu Filho, que o Senhor desvende os nossos olhos para que possamos enxergar as verdades do Senhor. Porque se estivermos, Pai, com os olhos vendados, dificilmente seremos capazes de enxergar os teus planos, a tua vontade para a nossa vida. Eu peço, ó Pai, pelo teu Santo Espírito, que o Senhor aplique as verdades da tua palavra aos nossos corações. E esses conceitos, através dessa série, a ponto de que experimentemos a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, pensando em algumas maneiras como nós enxergamos a profissão, o trabalho, nós temos três vertentes aqui muito claras. Alguns enxergam o trabalho de uma maneira não cristã, outros enxergam o trabalho de uma maneira anticristã, e tem outros que enxergam de uma maneira cristã. Porque, na verdade, a maneira que nós enxergarmos o trabalho determinará decisivamente como vamos lidar com ele até o final da nossa vida. Eu posso usar o exemplo, minha mãe agora ela está aposentada, depois de 70 anos, e ela fala: filho, eu não consigo ficar parado, eu preciso trabalhar. Aí, na mesma casa, debaixo do mesmo teto, eu ouço meu pai falando com 75 anos: filho, eu não aguento mais trabalhar. Eu quero ficar quietinho, mas sua mãe não deixa eu ficar quietinho, ela quer que eu produza o tempo inteiro. Interessante essas perspectivas, porque isso demonstra o quão importante é, irmãos, esse tema para nós, e esse tema gerar saúde espiritual a fim de que nós lidemos bem com o tempo, com a vida. É preciso nós recuperarmos o sentido bíblico do trabalho para depois gerirmos o tempo. Para alguns, o trabalho é muito penoso e só pode ser um castigo. Você olhar para o seu chefe no seu trabalho e falar assim: pastor, aquele cara é um demônio, eu odeio ir trabalhar, porque o meu chefe é ruim. Os meus amigos de trabalho deixam tudo nas minhas costas, eu não aguento mais trabalhar. O trabalho deve ser um castigo de Deus para a minha vida. Não sei se você já pensou isso ou já ouvi alguém lidando com essa questão, com o trabalho, de uma maneira muito penosa. Aí vem um alerta para nós ante o trabalho. Alguns enxergam, queridos, o trabalho como um castigo dado por Deus. E essa maneira de encarar o trabalho como um castigo é uma maneira pagã.
não bíblica. Porque se nós olharmos o trabalho nas Escrituras, nós vamos compreender que o trabalho é bênção de Deus. Olha só, em Gênesis mesmo, no capítulo 1, do verso 26 ao 28, nós vamos traduzir e entender que ali estava a Trindade criando todas as coisas. Tanto que Adão teve a incumbência de nomear e cuidar dos animais antes da queda. Ou seja, Deus trabalhou e criou todas as coisas, que foi o nosso texto que nós lemos no início, e nós vamos ver Adão também trabalhando. Tanto que Deus viu tudo que havia feito, e tudo que havia feito, ele fez, e era muito bom. O outro texto que nós lemos, no 7º dia Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia ele descansou. Ou seja, contradizendo aqui trabalho e descanso como algo extremamente salutar para a vida do indivíduo, do homem. E a gente vê nesse mundo as pessoas deixando o dia de trabalho deixando de descansar para que trabalhe mais, para que ganhe mais, para que consiga realizar tudo que deseja mais. E nós vamos ver os dois pêndulos dessa balança nessa manhã. Como pode nós olharmos uma perspectiva o trabalho como um castigo, como também nós podemos olhar o trabalho como uma redenção, e isso se tornar um ídolo no nosso coração. Portanto, Deus aqui, ele cria todas as coisas e descansa de toda a obra que ele realizar. Então, trabalho não é um castigo. Essa é uma maneira pagã de enxergar. Os gregos, na antiguidade, entendiam que o trabalho era uma pena, uma maldição dos pecados dos homens. E existia um mito muito famoso que eles contavam para justificar essa fama. Não sei se vocês já ouviram falar, o mito de Sísifo. É a ideia de que as pessoas desenvolvem que o trabalho é como um castigo sem sentido. O que é esse mito de Sísifo? Era a história contada de que havia um homem que foi condenado pelos deuses a arrastar uma pedra gigante durante o dia. Então ele ia do sopé da montanha até o cume durante o dia levando essa pedra. Aí à noite ele largava essa pedra e a pedra rolava até o precipício de novo. Então ele passava a noite inteira descendo da montanha e ia até lá, e no outro dia cedo ele voltava a levar essa pedra de novo debaixo do sol, se arrastando até lá em cima. E esse mito era contado para demonstrar que o trabalho, ou o esforço, o exercício desse homem, como castigo, era algo extremamente penoso. E ele fazia isso dia após dia. E só de pensar nisso já dá uma canseirinha, não dá? De levar essa pedra. A ideia do trabalho como um castigo era algo muito comum na Grécia Antiga. E é assim, queridos, que muitas pessoas pensam o trabalho nos dias de hoje. Só sobra canseira, tristeza, insatisfação. E essa é uma maneira de se pensar o trabalho errônea. Existe uma perspectiva bíblica e cristã do que é o trabalho. E qual que é essa maneira de pensar o trabalho? Vamos olhar a partir desse ponto de que o trabalho é um castigo dado por Deus. É interessante nós olharmos isso na perspectiva bíblica, porque nós vimos no início que Deus ele trabalha. É interessante que numa das passagens Jesus ele olha para os homens e diz: olha, o meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Não consigo enxergar na Bíblia algo penoso, cansativo como um castigo. Pelo contrário, quando nós vemos a queda do homem e a desobediência, nós vemos Deus trazendo consequências para o trabalho. Para o homem seria do suor do trabalho ele comerás, entre cardos e abrolhos na terra, que o Senhor deu. E para a mulher, as dores do parto.
e a submissão à autoridade instituída por Deus a respeito do cônjuge. Mas interessante, queridos, nós pensarmos que a outra visão é de que o trabalho nos redime, ou seja, existe uma redenção, ou seja, o trabalho se torna então um ídolo do coração para saciar todos os desejos. Ou seja, eu não vejo, pastor, o trabalho como um castigo, mas eu amo trabalhar. E eu amo tanto trabalhar que eu trabalho, porque meu sonho é ter tudo que eu quero. E aí o trabalho se torna algo como uma redenção para a vida dessa pessoa. Se nós olharmos para a cultura que nos cerca hoje, você falar isso, dinheiro e trabalho, e ir contra essa perspectiva parece ser uma loucura. Mas é interessante que nós não conseguimos nada na vida que pode substituir ou nos salvar. Então, para alguns, o trabalho surge como salvação. Ele o redime da esposa, dos filhos, da igreja, e é o que faz ele acordar todos os dias e dizer: agora eu encontrei algo que me completa, que preenche o vazio do meu ser. Eu tenho prazer em trabalhar. É o outro extremo da balança, é o outro pêndulo. Olhar o trabalho como um castigo e olhar o trabalho como algo que vai lhe redimir. O grande redentor da sua história, então, passa a ser o trabalho. Pensamos assim e somos capazes de achar que o trabalho terá tudo o que precisamos, inclusive os desejos mais perniciosos do nosso coração. Você já parou para pensar que quantos pais são capazes de sacrificar momentos importantes dos seus filhos em troca do trabalho? Hoje nós já conhecemos, já estamos vendo um outro extremo, onde os terapeutas já estão pedindo para que os pais invistam menos tempo no trabalho e mais tempo com os filhos. Porque o trabalho substituiu a criação, a condução. Ah, pastor, mas eu tenho que trabalhar. Porque se eu não trabalhar, eu não consigo viver o patamar de vida que eu quero e desejo para a minha família. Porque aquilo que eu vejo e desejo é o meu norte para a minha vida. Quantos irmãos não têm vida espiritual porque têm que investir mais tempo no trabalho do que a sós com Deus? Ah, pastor, eu trabalho cedo, saio cedo, eu não tenho tempo de ficar lendo a Bíblia. O senhor tem tempo, o senhor ganha para isso. Eu não tenho. É uma visão, uma perspectiva. Quantos casamentos passam por crise por causa do trabalho ser muito mais importante do que o relacionamento? Então, eu trabalho. E quando eu chego em casa, minha esposa já está pondo os filhos para dormir. Eu não tenho tempo de... eu já chego e desmaio. E o investimento na esposa, o investimento no marido, se torna algo secundário. O que Deus tem a ver com isso? O que a Bíblia ensina a respeito disso? A Bíblia dá um nome para isso, irmãos. O nome disso é idolatria. E a idolatria é uma advertência, primeiramente, ao povo de Deus. A idolatria se apresenta de diversas formas. Antes de ser algo construído pelas nossas próprias mãos, é um artefato, um desejo do coração. O seu coração, o meu coração, constrói ídolos para substituir Deus na sua caminhada. O seu coração e o meu coração sempre vão exigir algo, um sacrifício. E como diz um pensador americano, todos os ídolos comem vivos seus adoradores.
Nós podemos colocar um filho como um ídolo na nossa vida, substituindo a existência de Deus. Nós podemos colocar o trabalho como um ídolo. Podemos colocar a esposa como um ídolo do coração. Nós podemos colocar a pornografia como um ídolo do nosso coração. Sem ela a gente não vive. Eles se tornam para nós hábitos, pensamentos escravizadores. Porque só existe uma coisa que pode preencher o vazio existencial do teu coração, é Deus. Mas nós estamos sempre colocando outras coisas no lugar, não apenas imagens de esculturas feitas pelas nossas mãos, mas artefatos do interior do nosso coração. Portanto, irmãos, os ídolos sempre exigem sacrifícios e comerá vivo os seus adoradores. O ídolo dinheiro exige do seu adorador tempo, exige família, saúde para expor de maneira tenaz no altar do dinheiro o seu adorador. Ah, pastor, mas eu não tenho como o dinheiro meu ídolo. Será? Normalmente quem usa essa palavra, normalmente ele é um idólatra. Nas igrejas nós vemos pessoas que têm o dinheiro como um ídolo do coração. É tão ídolo que ele não consegue abrir o bolso e abençoar uma obra, uma pessoa. Não consegue ter generosidade, não consegue ter amor, não consegue investir no próximo. Por quê? Porque o tem com muito apreço. A sua profissão, o seu trabalho pode ser um ídolo e você brigar por algo maior, por um salário maior, por um cargo maior. E isso demonstra que você tem o seu trabalho como um ídolo do seu coração. Que a raiz está no dinheiro e não simplesmente no trabalho. Portanto, no altar do trabalho sempre tem uma criança imolada. No altar do trabalho tem uma esposa imolada, uma família imolada, uma vida sacrificada. Um filho sacrificado e imolado. Mesmo que seja o seu amor, a sua família, o seu dia, você terá que dar tempo, e mais tempo, e mais tempo, por amor a eles. Esse tema é um tema muito profundo, viu, irmãos? Porque o trabalho deixou de ser um meio pelo qual você expressa a sua identidade para ser um meio pelo qual você expressa a sua idolatria. Então você deixa de ser quem você é por causa do trabalho. E aí às vezes tem um lampejo, né, de tristeza. Ah, mas queria tanto menos. Será que queria mesmo? Porque, na verdade, o seu trabalho alimenta o seu ídolo, que é o dinheiro. Ou nós cremos que Deus ele é soberano e cuida da nossa vida e da nossa existência de uma maneira completa, e aí nós vamos entender que nós não precisamos de muito, ou nós vamos colocar o trabalho como um ídolo do nosso coração, o nosso redentor. Para quê? Para preencher os desejos e saciar os desejos do nosso coração. O trabalho deixou de ser um meio pelo qual você expressa a sua identidade, para ser um meio pelo qual você expressa a sua idolatria. Mas existe um caminho, e graças a Deus por isso, né? Para nós fugirmos de esse pêndulo, né, destrutivo, né? Não só o trabalho como um castigo, mas também não só o trabalho como uma redenção. Existe um caminho intencional de crescimento que o próprio Deus, em sua palavra, vai nos trazer vitalidade. Então, portanto, vamos enxergar um pouquinho o trabalho na perspectiva da espiritualidade cristã. Então nós vamos entender que não é um castigo dado por Deus, mas o trabalho é fruto, né, de uma desobediência da queda, porque os homens no jardim não precisavam trabalhar, existia tudo ali, eles só cuidavam, só zelavam.
Então, depois da queda, nós vamos entender que existe, então, uma necessidade não só de cuidado, mas o próprio Deus trabalhando em nosso favor para nos mostrar que Ele mesmo trabalha, Ele constrói, Ele cria, Ele é um Deus empreendedor. E este elemento está presente no eterno Deus. Desde o início de todas as coisas, Ele se apresenta como alguém que arquiteta e trabalha tudo que existe. Ele cria e depois de criar, Ele vê e diz, uau, é tudo muito bom. E aí a palavra de Deus diz que Ele descansa, nos ensinando o período também do descanso. E o próprio Jesus, queridos, no Evangelho de João, capítulo 5, verso 17, ele diz, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Nós não vemos aqui um Deus olhando para tudo e dizendo, ai, que cansaço, ai, que enfado. Um Deus que Ele cria tudo que existe e fala, ai, que coisa, mas esse pessoal vai me dar trabalho, hein? Ou já prevendo, não, esses pecadores, olha o que eles estão fazendo, por isso eu tenho que fazer tudo isso. Não, Ele cria e Ele contempla as obras de suas mãos e diz, uau, coisa linda tudo isso. Como a gente quando sobe na Pedra Grande e olha aquele cenário maravilhoso, a gente contempla o Criador. E a palavra de Deus diz que Ele descansa. Ele não vê todo o trabalho de suas mãos como algo a ser desprezado. E aí sim, eu trabalhei, queria todas as coisas, agora eu vou me aposentar. Agora eu vou parar. Irmãos, olha que visão estranha, de vida. A gente se preocupa tanto em guardar, obter, adquirir, para quê? Vamos ser sinceros, para que a hora que a gente parar de trabalhar, a gente usufruir, ter aonde morar, e a gente esquece de quem é o nosso sustentador, e que a gente não tem controle nem no dia de amanhã. Aí a gente trabalha, adquire, e amanhã tropeça na rua e bate a cabeça e morre. Quem é o autor da vida? Quem controla todas as coisas? Quem traz o pão de cada dia? Quem é que alimenta você e te livra do mal todos os dias? Portanto, queridos, quando o Senhor diz agora vou descansar, o que Deus está dizendo aqui é de contemplar, é usufruir tudo que Ele fez com alegria e satisfação. Portanto, também existe uma visão errônea daqueles que trabalham e adquirem, de que também não se pode descansar, não se pode viajar, não se pode curtir tudo que existe. Eu era tão religioso, irmãos, tão religioso, que eu achava um pecado mortal você, nas suas férias, só curtir, desfrutar e gastar o fruto do seu trabalho. Porque o mundo já tinha me formado como algo avassalador de que eu tinha que reter. Porque retendo eu domino a minha vida. Eu tiro das mãos de Deus o meu ser e a minha família, então eu consigo gerir a minha vida. Como eu ouço hoje em dia as pessoas falando, olha lá fulano descansando, olha lá, gastando, olha, mas onde já se viu ir para aquele lugar, para aquele hotel, gastar com aquela viagem. Ué, é o seu dinheiro ou é o dele? E o dele, ele faz o que ele quiser. Mas nós queremos religiosamente legislar. E avarentamente, se existe essa palavra, não sei se existe, também não fazer nada. E ainda eu olho para a vida dos outros e quero dar as coordenadas do que eles podem fazer ou não. Isso aí demonstra a dureza do nosso coração. Portanto, irmãos, Deus ele trabalha, Deus ele realiza, e ele não vê como um castigo, pelo contrário. Ele cria e depois descansa e usufrui de tudo o que ele criou. Por isso, no domingo passado, nós trabalhamos esse texto, no trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo irá bem, na perspectiva da família. Porque o salmista ele abre o salmo para falar da família, dizendo de que tudo que você construiu e trabalha é algo bom, se for desfrutado
com sabedoria. Ou seja, o próprio salmista ele diz, olha, se você trabalhar e viver de maneira sadia, você será feliz, será bem-aventurado. E tudo irá bem. Porque a partir do trabalho, e Deus não iria criar o trabalho como algo penoso, pelo contrário, algo bom para você, querido, exercer o seu dom e o seu talento em prol da nossa sociedade, da cultura que nós estamos inseridos. E aí o termo redimir a cultura é algo muito importante para nós cristãos, porque através do seu dom e do seu talento, você vai ser sal e luz no seu meio. Olha a diferença de perspectiva. Portanto, o trabalho, ele revela a nossa identidade como cristãos, quem somos. E aí, irmãos, eu conheço pessoas que só trabalham por causa do dinheiro. E essa maneira de ver o trabalho é uma maneira pagã. O trabalho focado no dinheiro, o trabalho se torna angustiante, triste, enfadonho, porque quanto mais eu tenho, mais eu quero ter. Aí a gente trabalha, segundo os filósofos contemporâneos, e adquire, para depois na velhice gastar com plano de saúde, remédio. Então a gente constrói e destrói. Esse é o ciclo da vida, segundo alguns. Não na perspectiva bíblica. Portanto, queridos, o trabalho, ele é uma bênção dada por Deus para a nossa vida e para a nossa subsistência. E ele traduz quem somos. Portanto, nessa perspectiva, o trabalho, quando ele não é o castigo, ele vai expressar quem nós somos. Ou seja, nós vamos viver os nossos dons e os nossos talentos em prol do reino de Deus. Mas em segundo lugar, nós vamos entender que, como antigamente era, e era engraçado isso que eu lembro, o João padeiro, o Paulo ferreiro, o Pedro pescador, a Maria costureira, o Zé doutor. Nós vemos que antigamente as pessoas eram conhecidas pelos seus dons e talentos, pela sua profissão. Hoje não se fala mais nisso. Antes as pessoas eram conhecidas por aquilo que elas faziam, elas se realizavam. Hoje nós vemos pais construindo seus filhos para serem proativos e ultra inseridos no mercado de trabalho a fim de ganhar dinheiro e, entre aspas, ser feliz. Eu lembro que eu conversava com uma amiga e eu falava, olha, se Deus permitir, e se meu filho quiser ser um pastor, um missionário, eu vou ficar muito feliz. Aí ele virou e falou, sai para lá, misericórdia. Eu quero que meu filho seja um juiz. Eu quero que meu filho seja um médico. Aí eu virei engraçado, eu quero que meus filhos cumpram a vontade do Senhor na vida dele. E que ele se realize, fazendo o que Deus tem para a vida dele. Essa ideia do trabalho como um peso, angústia, uma realização fora dos propósitos daquilo que Deus criou. Que, na verdade, revela aonde está a sua identidade. Portanto, nós vemos na história bíblica João o Batista, Paulo o ferreiro, Pedro o pescador, e é pela profissão que esses homens são identificados. Havia alegria, amor, gratidão, realização. E sempre o trabalho é caracterizado pelos dons e talentos, pelo que você é de verdade. Que bom, a minha irmã faz doce, bolos, que alegria. Como é bom pegar um bolinho, um docinho, sentar as mulheres que vivam, né? Os olhos até brilham quando tem um chocolatinho. E da onde que é? Da irmã da boleira. Bem-se. Com quem que você vai conversar? Eu vou conversar com aquele moço, Fabiano, que é pastor, conselheiro. Puxa, que bom, você receberá bons conselhos. Ah, e o seu filho estuda com aquela irmã que é professora, que ensina ele a ler e escrever. Puxa, que maravilha. E aí,
eu vou me contentar em ser e fazer aquilo que Deus tem para mim, me criou para ser e fazer. Portanto, irmãos, o que acontece quando não é assim? A partir do momento que o trabalho se torna um peso, uma lamúria, você se torna escravo do seu ídolo. O trabalho deixa de ser, então, o meio pelo qual você expressa a sua identidade, para ser o meio pelo qual você expressa a sua idolatria. E aqui tocamos nesse ponto de novo. Ou seja, para que você alimente o seu ídolo, você terá que realizar sacrifícios. E o ídolo, ele vai comendo aos poucos a sua vida, a sua saúde, a sua vitalidade emocional, e você não terá mais alegria no trabalho, porque você só quer obter, obter, obter. E aí o discurso de repente é: não, pastor, eu estou juntando para quando eu me aposentar, aí sim eu vou curtir a vida. Será? Que aí quando você aposentar você vai curtir a sua vida? Ou nós podemos buscar um equilíbrio entre trabalhar e se satisfazer e usar o seu dom e talento e também curtir a vida, mas depositando toda a intenção do seu coração naquele que é o autor da vida. E aí, irmãos, o trabalho, a vocação e a identidade fará sentido para a sua vida e o seu caminhar. Todo trabalho tem a ver com a nossa identidade. Não exime suor, sangue, lágrima, dedicação. Segundo Gênesis 3, é do suor do trabalho mesmo. E é em fadigas mesmo. É com muito sacrifício mesmo. E não é um sacrifício da nossa identidade. O problema é que as pessoas são capazes de fazerem o oposto daquilo que nasceram para fazer. Só por causa do quê, irmãos? Disso aqui. Engraçado, né? Esses dias eu cheguei, eu achei uma nota de 50 reais desse tamanho na rua. Aí eu dobrei, pus no bolso e falei: vou pegar minha filha. E aí eu falei: filha, acabei de pegar uma nota de 50 que eu vou te dar. O olho dela até abriu. Aí eu dei ela: ah, pai. Olha como o dinheiro mexe com a gente, queridos, mexe com a nossa emoção. E por isso que as pessoas não sabem lidar. Elas não entendem que esse dinheiro, ele só chegou a você por graça. Porque Deus te deu trabalho em primeiro lugar. Deus te deu saúde em segundo lugar. E disposição para que você colha esse trabalho, esse fruto de tudo que é traduzido em dinheiro. Anota. E esse dinheiro deve ser bem administrado, claro. Mas não é para te adoecer, é para você usufruir daquilo que Deus te deu. Mas o que acontece, irmãos? Quando a gente olha essa foto e entende o trabalho, nós vamos enxergar que algumas pessoas, inclusive, desculpa a expressão se for pesada, mas se prostituem por causa do dinheiro. Elas trabalham horas a mais e a fim, como meretrizes do dinheiro. É duro, né? Uma palavra chocante, mas é real. Elas vendem o seu corpo, a sua alma, para o qual elas não foram feitos a realizar. Nós fomos criados por Deus para gozar do Senhor e satisfazer o Senhor com a nossa vida. Então o nosso trabalho tem que ser o local pelo qual eu sou sal e luz, e brilho a luz de Cristo, e demonstro o amor do Senhor, trabalhando com excelência para a glória de Deus, a fim de que Jesus seja exaltado. O trabalho ele é isso. Mas nós temos uma juventude hoje centrada nas conquistas, nos desejos, incapaz de olhar no espelho e saber quem são. Uma sociedade narcisista, haja vista o mundo do selfie. Eu tenho que estar bonito, eu tenho que me embelezar, eu tenho que ter um corpo, eu tenho que viajar, porque eu preciso me realizar. Para quê? Para expor isso aos outros, não para viver
e usufruir do que Deus tem te dado. E isso revela um ídolo. O narciso, ele é tão vidrado em si mesmo que ele não consegue olhar para nada mais além de si. E se perde. Perde a sua identidade, pois a sua identidade é levada pelo meio que ele vive. Então quando você ouve alguém falar assim, você é narcisista, você é narciso, é porque você se adora. Você é incapaz de trocar os seus 100 reais do lift ou do cabelo para dar para um pobre ou para alimentar quem precisa, porque você tem que estar bem. Você é incapaz de deixar de consertar a roda do seu carro para cuidar de uma velhinha que é vizinha sua de pobre, porque o seu carro tem que estar bonito para te levar para satisfazer os prazeres seus. Interessante nós escolhermos esses caminhos, porque escolhemos mesmo. E ainda eu ia falar igual no Mato Grosso, ainda ponhamos, né? Ainda colocamos Jesus no meio dessas coisas todas. Escolher caminhos, irmãos, que não são nossos, vestir uma roupa que não é nossa, adoece, deprime, leva a caminho de morte. Enquanto temos vida, podemos recusar vestir roupas que não são a nossa. Então eu não vou querer essa promoção no serviço, mesmo que eu ganhe dobrado, porque eu prefiro ficar com a minha família, eu prefiro ficar com os meus filhos, eu prefiro ficar com a minha esposa. Eu prefiro viver uma vida simples do que me prostituir, vender o meu nome, aceitar um cargo em troca de dinheiro. E aí domingo eu ponho a roupa de santo e venho à igreja adorar a Deus. Você mesmo como Deus. E você só faz a sua vontade. Eu fico olhando alguns irmãos hoje em dia, irmãos, e eu fico enxergando e falo, meu Deus, para onde esse cidadão está querendo caminhar? Qual o exemplo que ele tem dado para os filhos e para a família? Aí depois ele fala mais lá na frente, mas minha filha não vai na igreja, ela não quer, pastor. Claro, você não ia para a igreja. Você ia passear, você ia trabalhar, você ia jogar bola, e agora você quer que sua filha vá? Ela não viu você indo, ela não vai fazer isso. Minha filha está casando com uma amiguinha, com uma mulher, pastor. É claro, ela via você brigando com a sua esposa o tempo inteiro, agredindo ela, diminuindo. Ela tomou repulsa pela figura masculina, agora ela acha que encontrará prazer e cuidado e abrigo numa outra mulher, que é o reflexo da sua mãe, protetora. Irmãos, eu tenho visto alguns irmãos nossos e outros cristãos espalhados aí pela face da terra, cultivando algumas coisas com misericórdia, tomando algumas decisões hoje que é caminho de morte, que só revelam os ídolos que tem dentro do coração, inclusive o trabalho. Aí a pessoa vem e fala comigo triste, pastor, eu queria um pouquinho. Você queria, você faz, cara. Senão você vai descer, cara. E você vai machucar a sua família. Você vai acabar com o seu casamento. A verdade é essa, irmãos, nua e crua. Mas ainda bem que existe um caminho. O próprio Salmo diz, é a partir do trabalho e a partir de uma vida onde a sua imagem projetada em Deus fará com que você usufrua de tudo que você tem conquistado, cada coisa no seu devido lugar, exercendo o seu papel, dons e talentos em prol da glória de Deus. Esse é o caminho da vida. E eu sei que é certo porque ninguém quase quer isso. E quando ninguém quer, o caminho é esse mesmo. Porque é mais fácil viver como o mundo faz, como o mundo vive. E aí depois não adianta, pastor, mas eu tenho orado, Deus não ouve minhas orações. Você tem orado, meu irmão, mas você não tem vivido. E você é um fariseu, um hipócrita da fé.
E é por isso que o cristianismo é assim, é por isso que os cristãos são conhecidos assim hoje. Porque o horário é um amuleto. O ir na igreja é uma mandinga. Então eu ponho um copo de água em cima da televisão e oro, e acho que assim eu bebendo eu vou estar ungidão. A própria palavra de Deus, no Salmo 128, verso 2, numa outra versão, diz: bem-aventurado, ou seja, feliz, todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será, e assim irá bem. Portanto, queridos, a pergunta que eu quero que você responda no seu coração hoje é: quem Deus quer que você seja? Pense aí. Quem Deus quer que você seja? Não é quem você quer ser. Quem Deus quer que você seja? E aí nós vamos chegar aqui no ponto nevrálgico da nossa reflexão, onde nós vamos ver o trabalho e a fé cristã. E entender, irmãos, eu estou aplicando essa verdade na minha vida. Eu comecei a preparar essa mensagem segunda-feira. E eu me debati na minha casa o tempo inteiro com esses conceitos. Porque ou nós cremos verdadeiramente que Deus é soberano, Ele controla a nossa existência e a nossa vida, e nós precisamos recuperar essa visão da soberania de Cristo sobre todas as esferas da existência nossa, e não há nenhum centímetro quadrado que fuja das mãos do Senhor, não há, segundo as Escrituras. E aí, irmãos, nós vamos olhar para o mundo secular e vamos nos deparar com uma dicotomia de costume no nosso tempo, que é... Eu queria aprofundar muito mais esses temas, irmãos. Nós não, na verdade, o tema trabalho e fé poderia ser um tema de um mês. Tanto que o Tim Keller tem um livro que fala a respeito disso. A maioria desses conceitos eu extraí desse livro. Porque nós temos a tendência de viver uma dicotomia, ou seja, enxergar a vida por dois caminhos: o caminho da vida e o caminho da fé. Então eu vivo lá fora e domingo eu venho viver a minha fé aqui dentro. E isso não existe. Não existe. O mundo secular e o sagrado já não fazem mais parte ou sentido na existência do homem. Ou seja, na perspectiva da espiritualidade bíblica, não existe um trabalho que não esteja sobre a soberana vontade de Deus. Todos os profissionais estão debaixo da mão de Cristo. E devemos relacionar todas as coisas com Cristo. Trabalho, família. O Cristo que habita em mim não é um Cristo de domingo. O Cristo que habita em mim, na minha vida, no meu casamento, na minha família, no meu trabalho, é o Cristo que vive em mim todos os dias. E convém que Ele cresça e que eu diminua. Portanto, não tem como olhar o mundo de uma perspectiva dividida. Nós somos isso por inteiro. E aí nós vamos entender o conceito de redimir a cultura, porque a minha fé será demonstrada no meu trabalho, na minha vizinhança, no meu dia a dia, e aí sim as pessoas olharão para mim e verão Cristo. E vão querer ouvir quem é esse Cristo. E aí é a hora de pregarmos quem é esse Cristo. O trabalho, irmãos, ele se torna então um meio de adoração. E para mim aqui é o ponto-chave. Ou seja, se Deus é soberano e eu vivo de uma maneira inteira para Cristo e por Cristo e através de Cristo, eu então, tudo que eu fizer, eu faço porque eu adoro o meu Deus. Então eu vou ser o melhor profissional, eu vou ser um excelente cristão, um bom marido, um bom filho, eu vou ser um bom profissional, porque a minha profissão eu vou fazer com excelência para a glória de Deus. E aí nós chegamos a essa questão de que excelência, queridos, tem a ver com uma questão de fazer da melhor maneira, porque você faz da melhor maneira, porque você glorifica a Deus com o seu trabalho. E esse é o melhor panfleto evangelístico. Eu vejo gente fazendo peripécias para tentar alcançar.
A melhor maneira de alcançar é se relacionar, é ser o melhor funcionário. Não é a pessoa chegar, aquele ali é crente, olha como é que ele trabalha. É um péssimo testemunho. É um péssimo testemunho. E aí vamos lembrar do que nós lemos no início. Nós somos sal e luz, ou devemos ser. Senão seremos pisados pelos homens. Porque o sal só é sal no ambiente onde não tem sal. O sal ele dá sabor fora do seu meio. E para que serve o sal fora do alimento? Para que serve o sal, irmãos? Joga fora. Não serve para nada. Portanto, irmãos, como posso atrelar a minha fé ao meu trabalho? Algumas aplicações aqui, lógico. Ame o trabalho que você faz. Não saia de casa reclamando, vou trabalhar de novo. Né? Trabalho é vida, irmãos. Né? Vai fazer com alegria. Relacione o seu trabalho com o reino. Saiba que você está ali como um instrumento de Deus no seu trabalho. Uma outra aplicação lógica. O trabalho é uma possibilidade de você exercer o amor. Você não pediu para Deus, olha pastor, eu quero demonstrar o teu amor com uma pessoa. Trate com ternura, com amor, com graça. Aí sim tem a ver com fé e trabalho. Testemunhe do trabalho com as suas atitudes. Seja o melhor profissional. Seja um exemplo. Sabe por que os políticos são vistos hoje como são vistos? Você sabe? Porque o que eles querem? Dinheiro, poder, carne. Olhe para uma prefeitura hoje. Será que todos os profissionais capacitados estão no seu devido lugar cumprindo suas funções? Ou é o primo do amigo do Chiquinho que está lá ordenando a secretaria do seu quintal, que nem informação não tem, mas ele é um cargo de confiança? Isso é um cúmulo. Isso é um absurdo. Tinha que ser preso. Porque ele não tem capacidade de fazer aquilo. Mas ele está lá por quê? Porque ele quer dinheiro. Porque ele quer poder. Ele quer serviço. E aí na hora pede para Deus abençoar. Isso é uma das questões. Vá lá, trabalhe com excelência e demonstre o amor de Deus com as suas atitudes. Ou melhor, que a sua atitude seja: eu vou deixar esse cargo porque eu não tenho formação para isso. E vou trabalhar no que eu tenho formação. Mesmo que eu ganhe 10 vezes menos. Aí você vai agradar a Deus. É isso. Isso é ser cristão. Isso é amar o próximo. Isso é amar a Deus. Fora disso, abominação. E Deus vai pesar a mão. É isso. E é ponto final. A Escritura é isso, irmãos. A palavra de Deus é isso. É assim que a gente precisa enxergar. 6. Você terá a chance de falar que Cristo mudou o seu viver a partir do momento que você vive, ama e exerce o seu trabalho com excelência. Eu quero ir para o final, irmãos, olhando para o texto: bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho de tuas mãos, feliz serás e tudo irá bem, dizendo que nós podemos ensinar com o discurso. E muita gente tem um bom discurso, fazem até pós-graduação de oratória para discursar bem, muita gente. Mas nada é mais poderoso como o exemplo. Nada é mais poderoso que o exemplo. E através das atitudes e um trabalho com excelência é que nós seremos conhecidos como nós somos.
Eu queria avançar aqui, falar um pouquinho sobre esse livro aqui, mas eu vou falar domingo que vem. As Fontes do Self, que é um livro moderno, para a gente poder entender um pouquinho a respeito do tempo e do trabalho e como nós podemos ser mais efetivos. Mas eu vou terminar a nossa reflexão com esse filme aqui. Alguém já viu esse filme? Comunidade Amish, Graça e Perdão. E eu queria contar um pouquinho dessa história. E eu não só ouvi falar desse filme, como ontem, no final da tarde, chegando em casa, eu vi esse filme na internet. E esse filme me chamou muito a atenção, por quê? Porque na Pensilvânia, em 2006, um atirador entrou numa escola e abriu fogo contra as crianças. Dezenas de crianças. E ele fez refém e matou 5 meninas pré-adolescentes, de 7 a 13 anos. E em seguida se matou. E dentro de algumas horas, essa pequena comunidade viveu o caos. Agora, o mais interessante é que os valores que essa comunidade nutria no coração eram os valores da palavra. E essa comunidade Amish tomou uma decisão de se aproximar e cuidar não só da família das garotas que morreram, mas também de abraçar e cuidar da esposa do atirador e dos seus 3 filhos. Eles viviam tudo numa só comunidade. E essa decisão causou um alvoroço na época, em 2006, nos Estados Unidos. Que comunidade é essa que oferece o amor, a ajuda às famílias daquelas 5 adolescentes, mas também a família do atirador, a esposa e os filhos? Mas não só isso. Os líderes dessa comunidade foram à casa da esposa do atirador e dos filhos expressarem os sentimentos, as condolências, bem como estenderam a mão para ajudar no que for preciso nos próximos dias que seriam difíceis. E no final, estenderam amor, perdão e graça. O que é isso, irmãos? Senão o exercício prático de uma fé. Isso não quer dizer que eles não passaram por dificuldades aí naqueles dias. E o funeral demorou uns 3 dias para acontecer, por conta de tudo que envolvia, milícia. E nesses 3 dias, essas famílias, não só os homens, como as mulheres, iam à casa dessa mulher e cuidavam dela. Mas o que me chamou mais atenção, irmãos, nessa história, é que no dia do funeral das 5 crianças, adolescentes, lá estavam a comunidade, no período da manhã, fazendo funeral. E no período da tarde, no funeral desse atirador, a comunidade estava ali também presente, abraçando aquela mãe e aqueles filhos. Interessante nós pensarmos que amor, cuidado e perdão é oferecido de graça por Deus. Ah, pastor, mas eu não consigo. Eu não consigo, pastor, amar, me aproximar. Mas alguém te amou. Alguém te amou. E nós não somos capazes de produzir nada, irmãos, sem perdão e amor e graça. O perdão, ele requer uma auto-renúncia, um auto-sacrifício pelo bem dos outros. O perdão diz que eu poderia me vingar, mas não farei isso. É um ato de auto-renúncia e auto-sacrifício. Alguém te amou.
Mas a nossa sociedade está se tornando cada vez mais consumista e individualista, ensinando os jovens, as pessoas, a autorrealização, a autopromoção, a autoafirmação. A sociedade nos diz todos os dias a não praticarmos a autorrenúncia. E Jesus vem e nos ensina a perder para ganhar, a se entristecer para ser feliz. E mais, ele vem e diz: se arrependa. Se arrependa. Somos salvos, irmãos, por meio de Jesus na cruz, que fez ou externou o maior ato de amor. Ele tinha toda a glória, ele tinha todo o poder, ele tinha todo o direito de estar irado contra nós, contra a sua criação, por darmos as costas a ele. Todos os dias damos as costas ao Senhor. Em vez disso, ele abriu mão de tudo e nos amou. Foi abrindo mão da sua glória, do seu poder, da sua vida, e foi para a cruz e se entregou por amor de nós. E ainda quando estava lá na cruz, ele ainda disse, olhando para os homens: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Irmãos, não vivam mais para si mesmos, vivam para Deus e para o próximo. Era isso que permeava a vida dessa comunidade Amish. Eles decidiram viver para o próximo. Eles tinham todo o direito de ver aquele homem preso, ainda que ele tinha se matado. Eles tinham todo o direito de virar as costas para a família. E no filme vocês vão ver que os maridos falavam para suas esposas indignadas: não é assim que o Senhor nos ensinou. Não é assim que o Senhor nos ensinou. O que te importa é você fazer juízo? Se você foi fruto de amor, perdão e graça? O próprio Jesus ofereceu seu próprio Filho, o próprio Deus ofereceu seu próprio Filho por amor de ti. Te perdoou e ainda enviou o Espírito Santo para estar contigo todos os dias da tua vida. Por isso, sejamos salvos, sejamos luz, pois em Jesus nós temos tudo que nós precisamos. Em Jesus nós temos tudo que nós precisamos. O Senhor nos ajude a lidar com o tempo. Vamos cantar a música, tema dessa série, para que nós possamos então participar da mesa do Senhor. Eu queria que você saísse com isso na mente. Em Jesus nós temos tudo que nós precisamos. Não é no Bolsonaro, não é no trabalho, não é nos meus próprios desejos. Em Jesus nós temos tudo que nós precisamos. Vamos louvar o nosso Deus e nos preparar para a ceia. Tantos planos para pouco tempo, em meio a tudo que exige tempo, eu já não tenho tempo para falar com Deus. Tempo para o trabalho.
vi, ganhei o mundo, perdendo a alma, tentei de tudo, vivi sem calma, busquei tão longe, quando tão perto, queria tudo, do jeito certo, vencer o Senhor deste mundo, vencer o Senhor da minha vida, todo tempo Senhor, eu quero te agradecer, Pai, pelo privilégio de estarmos diante da tua mesa. Mesa essa preparada por amor, perdão e graça. Somos perdoados em Cristo, teu Filho, Pai, amados do Senhor. Ó, Pai, como é difícil lidar com o tempo. É difícil lidar com as questões do nosso próprio coração. Mas entendemos graça ao estarmos diante dessa mesa, porque o Senhor nos ama, nos agracia e nos proporciona manhãs como esta, onde podemos ouvir a tua voz e ser confrontados com a tua palavra, a fim de desfrutar em nosso trabalho, em nossa casa, em nossa igreja, o teu amor, Pai. Por isso, ao comermos do pão e bebermos do cálice, Senhor, nos dê graça, fortaleça a nossa vida, o nosso caminhar. E obrigado, Senhor, pelo teu grande amor. Em nome de Jesus. Amém. Vou pedir para os irmãos permanecerem tocando, enquanto nós ministramos o pão e o cálice. O próprio Jesus, tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isso é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Vocês que são membros de qualquer igreja genuinamente evangélica, estão prontos e preparados para partir o pão e comer dele, beber do cálice, queremos se levantar e juntos, eu e o Anderson, nós ministraremos a vocês. Após receber os elementos, se coloquem sentados até que todos recebam e juntos nós comamos em nome de Jesus. Vamos cantar a mesma canção? para tantas coisas, para pouco tempo, em meio a tudo que existe tempo, já não tenho tempo para falar com Deus, estou indo para o trabalho, e sem eu quero perdurar. Tenho tempo para descansar, fazer amigos e conversar. Já não consigo me assentar à mesa e alimentar o que minha alma almeja. Quando eu quero viver o tempo, da fumaça some no momento. Antes de mais do que sei, perceba que vem o mundo perdendo a alma, querendo tudo, vivi sem calma, busquei
Irmãos, vamos ficar de pé todos, aqueles que estão com o pão e com o cálice, vamos comer e beber em nome de Jesus a nossa vitória. Logo após nós faremos a oração final. Comamos e bebamos em nome do Senhor. Pai de amor, nós entendemos esse grande desafio. E obrigado, Senhor, porque o Senhor nos desafia a todo mundo. Queremos cada dia mais entregar os nossos corpos, a nossa mente, o nosso coração, as nossas famílias, a tua igreja, para que o Senhor nos use como instrumentos poderosos do Senhor na nossa cidade até os confins da terra. Obrigado por esse banquete de amor e graça, por essa manhã maravilhosa, que nos leve em paz para as nossas casas, para a nossa semana, e que o grande amor de Deus, meus irmãos, a graça de Cristo Jesus, o Salvador da nossa vida, e o poder sobrenatural do Espírito Santo agindo em nós, por nós, através de nós, repouse sobre nós a Igreja do Senhor, desde agora e para todos sempre. Amém. Dê um abraço para a pessoa que está ao seu lado e até o próximo domingo em nome de Jesus. Busquei